Quanto mais altas ecoavam as alegações de vitória, mais difícil se tornava esconder os fatos. Desde a narrativa de um mar de caixões de soldados dos Estados Unidos, circulando na mídia pró-iraniana, até imagens amadoras e de satélite que começaram a mostrar danos em várias bases. Tudo isso compõe um cenário que está longe de ser seguro. Ao mesmo tempo, o Irã também tem suas próprias razões que proclama. Os ataques aos estados do Golfo foram descritos como uma resposta, depois que evidências mostraram que a região foi usada como ponto de lançamento para operações militares dos Estados Unidos. Ironicamente, quando um lado tenta controlar a narrativa, a realidade no terreno se torna ainda mais difícil de encobrir. Então esta é uma vitória real, ou é o começo de algo muito maior sendo exposto? Não tire conclusões precipitadas, porque os fatos a seguir são muito mais chocantes. Em meio a uma guerra que se intensifica, não são apenas mísseis que são lançados, a informação também está sendo controlada. O acesso a imagens de satélite foi subitamente restringido. Atrasos na divulgação de dados foram prolongados. Até mesmo áreas de bases aliadas dos Estados Unidos desapareceram da vista do público. Muitos analistas suspeitam que isso não é apenas por razões de segurança, mas também para encobrir as possíveis perdas militares que de fato ocorreram. Ao mesmo tempo, Donald Trump apoiou a ameaça de revogar as licenças de veículos de mídia considerados desalinhados. Quando imagens reais são restringidas e a mídia é suprimida, a pergunta é simples: o que de fato está sendo escondido do público mundial? O ataque nos Emirados Árabes Unidos se tornou uma das evidências mais claras de como a rede de bases militares dos Estados Unidos está sob pressão. Na base aérea de Al-Dhafra, que há muito tempo é um centro crucial para as operações aéreas americanas, imagens de satélite de antes e depois mostram danos reais na área dos hangares. Estruturas que antes estavam intactas são vistas com um impacto significativo, indicando que os ataques de mísseis e drones penetraram com sucesso os sistemas de defesa. Enquanto isso, o porto de Jebel Ali, conhecido como o maior porto comercial da região, também tem um papel estratégico como ponto logístico para a Marinha dos Estados Unidos. Relatos mencionam que um grande hangar na instalação militar foi completamente incendiado. Um ataque subsequente atingiu até mesmo uma área de depósito de petróleo, danificando tanques de armazenamento. Esses dois locais mostram o mesmo padrão. Os alvos não foram meramente simbólicos, mas sim infraestruturas vitais que apoiam as operações militares dos Estados Unidos no Golfo. No Iraque, a pressão sobre as bases militares dos Estados Unidos também se torna mais aparente, especialmente na base Victoria. Esta base tem sido, há muito tempo, um dos principais centros de logística e apoio operacional ao redor da capital. Relatos que circulam indicam uma situação precária, com sinais de danos em várias instalações de apoio após o ataque. Embora os detalhes oficiais ainda sejam limitados, o quadro que emerge mostra que os ataques não são mais esporádicos, mas começam a visar pontos vitais que sustentam a presença militar dos Estados Unidos no Iraque. Enquanto isso, no Aeroporto Internacional de Erbil, o impacto parece mais específico. Este aeroporto não é apenas uma instalação civil, mas também é usado como um centro de apoio e comando militar. O ataque teria danificado sistemas de defesa aérea, incluindo um lançador de mísseis Patriot, e atingido uma área que, segundo informações, armazena equipamentos militares avançados. No Bahrein, o impacto dos ataques parece muito mais sério, pois teve como alvo o principal centro de comando das forças navais dos Estados Unidos na região. No quartel-general da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, imagens de satélite de alta resolução mostram danos extensos de repetidos ataques com mísseis balísticos e drones. Vários edifícios teriam sido completamente destruídos, indicando que esta instalação não sofreu apenas danos leves, mas experimentou uma perturbação significativa em sua estrutura operacional. Considerando que este local é o centro de controle para as operações navais dos EUA no Golfo, tais danos poderiam potencialmente afetar a coordenação militar em toda a região. Enquanto isso, na base aérea Sheikh Issa, imagens de antes e depois revelam danos em várias instalações importantes, desde hangares de radar e de drones até armazéns de equipamentos militares. Até mesmo o hangar usado para a aeronave de patrulha marítima Boeing P-8A Poseidon também foi afetado. A série de ataques mostra um padrão cada vez mais ousado, visando pontos de comando e instalações de combate. Perto do porto de Shuaiba, um posto de comando dos Estados Unidos teria sido atingido por um ataque de drone. Com sua estrutura temporária e proteção mínima,
a penetração foi facilitada. O impacto não foi apenas na infraestrutura, mas também causou baixas entre o pessoal, revelando uma falha nos sistemas de proteção no terreno. Enquanto isso, na base aérea Ali al-Salem, um dos principais centros da coalizão militar, imagens de satélite mostram danos significativos. Vários hangares teriam sido danificados, estruturas desabaram e um caça foi visto vazando na pista, indicando o impacto de uma explosão ou estilhaços. Há até mesmo alegações de que até 3 caças Eurofighter também foram destruídos, o que significa a perda de ativos aéreos de alto valor. No campo Buerin, a escala dos danos parece mais extensa. Abrigos de aeronaves foram completamente destruídos. Alojamentos de soldados teriam sido arrasados, e armazéns de logística sofreram danos pesados. Na Jordânia, o impacto dos ataques começou a afetar instalações que desempenham um papel crucial no sistema de defesa regional. No campo Arif-Yan, que também está conectado à rede de logística e comando dos Estados Unidos na região, imagens de satélite mostram danos em várias instalações de comunicação, incluindo a destruição de várias cúpulas de radar, bem como edifícios de apoio e armazéns de logística. Esses danos indicam que os ataques não visaram apenas estruturas físicas, mas também os sistemas de comunicação que formam a espinha dorsal da coordenação militar. Enquanto isso, na base aérea Muwafaq Salti, a escala do impacto parece mais estratégica. A área de alojamento dos oficiais teria sido destruída, mostrando que os ataques alcançaram zonas de pessoal. Crucialmente, o sistema de radar AN/TPM-2, que faz parte da rede de defesa antimísseis, também foi relatado como seriamente afetado. Na Síria, a pressão sobre a presença militar dos Estados Unidos também começou a ser vista através de ataques mais direcionados. No complexo militar dos EUA em Tel Beidar, imagens de satélite divulgadas pela mídia iraniana mostram danos em várias partes da instalação. Este local fica na região norte da Síria e é conhecido há muito tempo como um ponto importante para operações militares e vigilância regional. Na Arábia Saudita, o impacto dos ataques é claramente visível em uma das mais importantes bases aéreas dos Estados Unidos na região. Na base aérea Príncipe Sultan, imagens de satélite de alta resolução do dia seguinte ao ataque mostram danos significativos em vários pontos. A área da pista estava repleta de marcas de queimadura, com destroços de aeronaves ainda visivelmente espalhados, incluindo os destroços de uma aeronave de vigilância e Trade Century destruída perto da pista. Além disso, vestígios de um grande incêndio são visíveis no pátio leste, indicando outro ponto de impacto com um amplo raio de explosão. A infraestrutura ao redor da base, incluindo edifícios no lado sul, também sofreu danos bastante pesados. No Catar, a pressão sobre a principal base dos Estados Unidos também se torna aparente na base aérea de Al-Udeid, que é conhecida há muito tempo como o maior centro de operações aéreas dos EUA no Oriente Médio. Imagens de satélite mostram pelo menos 2 pontos de impacto precisos em um grande bunker usado pelas forças dos Estados Unidos. A estrutura do bunker, que deveria ter sido projetada para alta proteção, mostra, em vez disso, sinais claros de penetração, indicando o uso de munições com um nível significativo de precisão e poder destrutivo. Este dano é uma preocupação porque Al-Udeid não é apenas uma base comum, mas o centro de comando e coordenação para operações aéreas na região. Imagens amadoras e de satélite começam a revelar um quadro mais completo da escala dos ataques. De bases aéreas a radares e quartéis generais navais, as comparações de antes e depois mostram um alto grau de precisão. Essas imagens não são apenas documentação, mas também uma indicação da eficácia da estratégia do Irã em mudar o equilíbrio do conflito. As implicações estratégicas desses ataques estão se tornando claras. Os sistemas interceptadores dos Estados Unidos, dos estados do Golfo e de Israel estão sob grande pressão devido ao consumo muito alto de mísseis, abrindo uma brecha em suas defesas. Esta é uma condição que parece ter sido deliberadamente projetada como parte da estratégia do Irã. Por outro lado, as baixas e os feridos começam a aumentar, enquanto os custos dispararam para 42 bilhões de dólares e continuam a subir. As perdas militares não se referem apenas a ativos destruídos, mas também a capacidades esgotadas. Nesta situação, a posição do Irã parece cada vez mais vantajosa, especialmente por ser capaz de impor uma guerra de alto custo que é difícil de sustentar a longo prazo.